Fala, cartoleiros e cartoleiras! Sejam bem-vindos aqui no canal HJP Cartola FC. Eu sou o Elton de Paula, cartoleiro desde 2015, e aqui no canal eu ajudo a você, cartoleiro e cartoleira, a mitarem com seu time no Cartola FC. Este é o primeiro vídeo do canal no ano de 2021. E antes de tudo, eu gostaria de te desejar um excelente 2021, que Deus possa abençoar a sua caminhada, lhe dando paz, saúde e muita força para poder vencer na vida. Acredite, seguindo sempre com fé, nada nos derrotará. A rodada 27 foi excelente para o nosso time de valorização, hein? Valorizamos 11,99 cartoletas e também mitamos na pontuação 88,08 pontos. E no total, o nosso time já acumulou 297,65 cartoletas. A nossa estratégia está se mostrando infalível desde quando eu criei o canal na rodada 21. A nossa meta é valorizar no mínimo 7 cartoletas em todas as rodadas e mostrar para você que é possível sim se recuperar quando o seu time tiver com poucas cartoletas. Até o final desse vídeo, vamos analisar as melhores opções de jogadores para valorização na rodada 28 do Cartola FC. Se você ainda não é inscrito aqui no canal HJP Cartola FC, clique no botãozinho aqui embaixo ou aqui ao lado para se inscrever, pois postamos vídeos com dicas estratégicas em todas as rodadas, com as melhores opções de jogadores, analisadas de acordo com os melhores confrontos e também o potencial individual de cada jogador. Essas dicas irão ajudar você a ir bem no Cartola. Se você gostar desse vídeo, peço que deixe ao final o seu like e compartilhe com seus amigos. Deixe também o seu comentário com dúvidas, sugestões, pois assim eu consigo te ajudar da melhor forma possível, que é interagindo contigo. Siga-me também lá no Instagram, pois lá eu posto dicas e opções de jogadores e também os meus times de pontuação e valorização. O link do meu perfil está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora lá para as dicas da rodada 28 do Cartola FC. Vamos montar o nosso time de valorização. Pessoal, vamos analisar como foi o nosso time de valorização na rodada 27. Como eu disse a vocês, fizemos aqui 88 pontos, né? Foi uma mitada aí para o nosso time. O nosso time é focado só em valorização nesse time, então a gente não foca em pontuação, mas apesar de que nessa rodada a gente escalou alguns jogadores estratégicos ali que estavam muito bons para a pontuação também. Então a gente está com um patrimônio acumulado aí de 297,65 cartoletas. A gente está valorizando inclusive acima da nossa meta estabelecida, que é no mínimo 7 cartoletas. Nessa rodada valorizamos aí 11,99 cartoletas. Muito bom resultado, hein, cartoleiros? Tá joia? Então vamos lá para a análise aí do nosso time. Vamos montar aí a escalação e também vou deixar algumas dicas para vocês e outros jogadores aí, tá? Vamos vender o nosso time. Vamos continuar aqui no esquema 4-3-3 por enquanto, tá? E vamos começar aqui para análise no gol. Quais as melhores opções aí no gol, pessoal? O que eu selecionei para vocês aqui, a primeira opção melhor aqui que eu entendo é o Luan Poli, tá? Analisando aqui o confronto, né? O Fortaleza ele pode finalizar bastante aí para cima do Sport. O Sport também não vai querer deixar por menos esse jogo, né? Jogando em casa. E o Luan Poli negativou feio aí na última rodada, menos 3,20. E para essa rodada ele precisa de menos 2,3 para começar a se valorizar, tá vendo? É uma excelente opção aí para a rodada, pessoal. O segundo goleiro que eu destaco aqui para vocês é o Vanderlei. Ele também negativou forte aí na última rodada. E para essa rodada ele tem o potencial de ir muito bem, pessoal. Ele precisa de menos 1,4 pontos para começar a se valorizar. E o Grêmio, ele é aí favorito contra o Bahia, mas o Bahia também não deixa de finalizar. Ele tem do seu lado aí no ataque o Gilberto, que é um jogador que finaliza bastante. Então a oportunidade aí do Vanderlei se dar bem. Por isso eu vou deixar ele escalado aqui no nosso time, tá?
Outras opções aí para valorizar, pessoal, que eu destaco para vocês, também o Thiago Volpi, o São Paulo aí com um jogo favorável aí diante do Bragantino, inclusive chance de SG. Bragantino é um time que finaliza bastante, tá? Então oportunidade de defesa difícil também para o Thiago. E o Thiago Volpi, ele precisa de menos 0,6 pontos para começar a se valorizar. Temos também aqui, pessoal, o Praz, Fernando Praz. Lembram na última rodada, o Inter mitou o goleiro do Bahia, o Douglas. O Douglas fez 6 defesas difíceis dentro do jogo, né? E então oportunidade para o Fernando Praz fazer defesas difíceis também neste jogo contra o Inter, tá? Também por isso que eu destaco ele aqui. E ele precisa de 2,10 pontos para começar a se valorizar, tá? Como última opção, pessoal, de valorização, eu destaco o Marcos Felipe. É um jogo não tão muito favorável para o Fluminense, porém o Flamengo é um time que também finaliza bastante, então oportunidade para o Marcos. E se você tiver aí com poucas cartoletas no seu time, é uma oportunidade de escalar ele pensando aí em defesa difícil, ele tá bom para valorizar, e ele é um goleiro baratinho, custa só 0,8 cartoletas. Marcos Felipe precisa de menos 0,9 pontos para começar a se valorizar. Então, pessoal, no gol nós temos excelentes opções aí para valorização, tá bom? Vamos aqui analisar nossas laterais. Laterais, eu começo falando aqui do Calegari. Calegari também é um lateral que desarma bastante. Ele não foi tão bem na última rodada. O Flamengo, principalmente ali pro lado do Isla, ali as laterais do Flamengo, né? O Vitor Luiz, o Isla, eles avançam bastante aí pro ataque. Então, oportunidade aí pro Calegari desarmar bastante nesse jogo. E ele precisa só de 2,8 pontos para começar a se valorizar, tá bom? É um lateral interessante aí para rodada. Eu vou escalando ele aqui, pessoal, por enquanto no nosso time, tá? Outro jogador muito interessante aqui, pessoal, é o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz é um jogador que cruza bastante ali para a área. Ele tá bom para se valorizar, ele precisa de apenas 1,8 pontos para começar a se valorizar. E o Grêmio tem um jogo muito favorável aí contra o Bahia, tá joia? Então é muito interessante esse jogador e eu vou deixando ele escalado aqui no nosso time também, tá? Pessoal, outro jogador que destaco aqui é o Juan Fran do São Paulo. Também o São Paulo com favoritismo aí diante do Bragantino. Juan Fran precisa de 1,10 pontos para começar a se valorizar, tá joia? E última opção, pessoal, uma aposta um pouco mais ousada. Eu destaco aqui o Mailton, pessoal, lateral do Coritiba. Ele tá bom para valorizar, tá? Ele precisa de menos 1,8 pontos para começar a se valorizar. Coritiba, a tendência é que ele vai jogar um pouco na retranca, né? Vai ser um jogo difícil aqui, né? Goiás tentando sair do rebaixamento, Coritiba também lá na lanterna, tá? Então, assim, oportunidade se o Coritiba segurar o SG aqui diante do Goiás, o Mailton, ele tem a tendência de se valorizar muito bem, tá bom? Com isso a gente finaliza as dicas aqui para as laterais. Vamos analisar as opções na zaga, pessoal. Nós temos poucas opções, considero, para se valorizar. Opções, pessoal, com potencial de se valorizar bem. Nós temos, como podemos ver aqui, diversos jogadores desvalorizados, né? Thiago, o Leandro Castan, o Klaus, porém são jogadores que eu não entendo que tem um bom potencial aí para a rodada, tá bom? Tá? Eu deixo aqui 3 destaques para vocês para valorização com potencial. Primeiro, o Éder, tá? Zagueiro do Atlético Goianiense. Ele deu uma negativada feia aqui na última rodada, menos 4,3 pontos, tá? Por que eu destaco ele aqui para essa rodada? Porque o Vasco, ele cede bastante pontuação e desarme para zagueiros do Atlético, para zagueiros, né? E os zagueiros do Atlético Goianiense também têm conquistado bastante pontuação, uma boa pontuação e desarmes, tá? Por isso que eu destaco ele e ele vai estar aqui no meu time para valorizar nessa rodada. A segunda opção aqui, pessoal, que também vai estar no meu time, é o Kahneman.
O Kahneman ele foi expulso aí no último jogo, tá? Ele está muito bom aí para se valorizar. Ele precisa de menos 2,5 pontos para começar a sua valorização, pessoal. Então ele está muito bom. E se ele jogar esse jogo da mesma forma que jogou aí contra o São Paulo lá, desarmando, né, tirando toda a bola lá da área, a tendência é que o Grêmio segure aí o SG e consiga pontuar e valorizar muito bem aí o Kahneman, tá? Por isso que ele vai estar aqui no meu time. Destaco só mais uma opção de valorização para vocês, que é o jogador Arboleda do São Paulo, tá? Ele tá aqui um pouquinho desvalorizado, tá? E ele precisa de 2 pontos para começar a se valorizar. O Arboleda, ele é uma aposta, tá? Um pouco mais ousada aí, pensando inclusive em gol, tá bom? Se você está pensando aí em colocar um zagueiro para valorizar e com foco no gol, destaco para vocês aqui o Arboleda, não é? Para o meio de campo, nós temos o principal jogador aqui que eu entendo para valorização, pessoal, e também com potencial de imitar em pontuação aí no time de vocês, é o Vina. O Vina ele não foi muito bem aí, né, na última rodada, ele tem uma excelente média, ele zerou na última rodada e se desvalorizou. O Vina precisa só de 1,4 pontos para se valorizar, e jogando dentro de casa, né, o Vina é um jogador que vai muito para frente, é destaque aí do seu time do Ceará contra os adversários, tá? Um potencial excelente, ele vai estar aqui no nosso time, tá? Segundo jogador que eu destaco para vocês, para valorização, é o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, pessoal, ele está aqui com apenas 2 pontos aí na última rodada, e ele precisa de 2,5 pontos para começar a se valorizar para essa rodada. Ele é um dos jogadores destaque do Coritiba, apesar do Coritiba estar lá na zona de rebaixamento, tá? É destaque. Quem sabe ele deixa o gol dele aí contra a fraca defesa aí do Goiás, tá joia? Ele finaliza bastante. Por isso eu entendo que ele é um potencial de valorização para essa rodada. Tanto é que eu vou deixar ele indicado e também escalado aqui no nosso time de valorização. Tá? Destaco aqui também, pessoal, o Jean-Pierre. Jean-Pierre do Grêmio também está muito bom para valorizar. Tá? Ele tem o potencial de valorização e também pontuação. Ele precisa de 3,9 pontos para começar a se valorizar, tá? Entendo que possivelmente ele consegue superar essa pontuação necessária para começar a se valorizar. Portanto, eu deixo ele indicado aqui para vocês também, tá, pessoal? Jogador com muito bom potencial. E por último, destaco aqui o Juninho do Fortaleza. Fortaleza, ele vai ter que ir para cima aí do Sport. A defesa do Sport também não é muito boa, tá? Apesar do Sport não ceder muito desarme aí para meias, tá? Porém, eu deixo destacado o Juninho para vocês aqui, uma excelente opção de valorização. Depois ele precisa de menos 2,3 pontos, ele tem uma média aí considerável, tá? Por isso eu vou destacá-lo e também escalá-lo aqui no nosso time de valorização. Com isso eu encerro as dicas para os meias, pessoal. E vamos lá para o nosso ataque. Vamos ver o que nós temos aqui de opção de valorização aqui no ataque. Tá? O Gilberto, pessoal, ele também ele está aqui como o jogador mais desvalorizado e muitos cartoleiros aí estão falando, né, desse atacante. Tá? Ele precisa de menos 0,4 pontos para começar a sua valorização. Tá? Apesar de ele ter sido aqui o jogador mais desvalorizado da rodada, ele não é o melhor para a valorização que eu entendo, tá? Eu considero, tá, uma aposta um pouco mais ousada aí para a rodada, tá? Primeiro jogador que está como melhor opção aí para valorização, pessoal, eu destaco aqui o Gabigol. Gabigol foi expulso aí na penúltima rodada, logo aos 6 minutos aí do primeiro tempo do jogo contra o Bahia, e para essa rodada ele está excelente para se valorizar. Ele deu uma negativada, né, como podemos ver aqui, né, fechou a rodada com menos 4,9 pontos, foi a rodada que ele fez a menor pontuação. Com isso, nessa rodada ele precisa de menos 1,7 pontos para começar a se valorizar. Apesar de ser um clássico, tem tudo para o Gabigol ir bem. Tá?
Um gol que ele deixa aí, ele já se valoriza muito bem, pessoal, para acima aí das suas 2 cartoletas. Então, por isso, ele vai estar aqui no nosso time. Segunda opção, melhor opção para se valorizar, por enquanto, ele está aqui como dúvida, que é o Luciano, pessoal. O Luciano, ele precisa, ele não vem bem da última rodada, e ele precisa só de 1,5 pontos para começar a se valorizar nessa rodada. E eu entendo que se ele for para o jogo, ele tem o potencial aí de ir muito bem aqui contra o Bragantino, tá? Terceira opção para se valorizar, pessoal, eu destaco aqui o Davi. Davi do Fortaleza também está desvalorizado e ele precisa de 1,5 pontos para começar a sua valorização, tá? Aqui diante do Sport. Terceira opção, pessoal, destaco o PP do Grêmio. Excelente opção aqui, eu entendo, bem ofensiva aí diante do Bahia, tá? Ele precisa de só 1,9 pontos para começar a se valorizar. Então, portanto, também vou deixar escalado aqui no nosso time, tá? Outras opções, destaco mais 2 jogadores para vocês aqui. Seria o Claudinho, é uma aposta um pouco mais ousada, tá? Ele está desvalorizado, porém ele vai estar enfrentando aí uma defesa bem consolidada, que é do São Paulo aqui. São Paulo agora, desclassificado da Copa do Brasil, ele vai focar aí no Campeonato Brasileiro, é o único campeonato que ele vai estar disputando. Então ele vai fazer de tudo para se distanciar aí do segundo ou terceiro colocado. Tá? Ele vai se destacar na liderança. Então, por isso eu entendo que o Claudinho é uma aposta mais ousada. Ele precisa de 1,9 pontos para começar a se valorizar. E a última opção que eu deixo para vocês aqui, destaque, esse tem um potencial considerável, é o Renato Kaiser. Botafogo não vem bem, como eu vim falando para vocês, e o Atlético Paranaense vem se recuperando aí, tá? Tá melhorando a sua condição. O Kaiser está desvalorizado e ele precisa de apenas 0,5 pontos para se valorizar, tá? Então ele está como uma boa opção aqui para valorização. E eu vou manter nesse time o Renato Kaiser, tá? No nosso time aqui, a opção que eu ia dar de escalação seria o Luciano. Como ele está em dúvida aqui por enquanto, eu estou indo de Renato Kaiser, tá? Então por isso é a minha ida aí do Renato, mas não deixa de ser uma boa opção, tá, pessoal? Tem sim o potencial, muita gente falando dele, tem o potencial de deixar o seu gol aí contra o Botafogo. Para técnico, pessoal, nós temos aqui 3 opções. A melhor opção para se valorizar é o técnico do Sport, o Jair Ventura. Ele fechou apenas com 0,72 pontos na última rodada e ele precisa de 1,7 pontos nessa rodada para começar aí sua valorização. Bom, então é a melhor opção para se valorizar analisando aí os confrontos, né? E eu entendo que é necessário o Jair Ventura estar aí no nosso time, tá bom? Temos outros técnicos desvalorizados, mas eles não têm o potencial muito bom aí para a rodada, tá bom? Tem uns jogos mais complicados aí pela frente. Segunda melhor opção que eu entendo, seria melhor, mas são duas bem parecidas, é o do Renato Gaúcho, tá? Um jogo bem favorável aí para o Grêmio. Ele precisa de 3,20 pontos para começar a valorizar. Então, se o Grêmio aí segurar o SG e fazer mais de 2 gols, a tendência é que o Renato se valorize muito bem. E o Fernando Diniz é uma aposta boa, porém um pouco mais ousada. Fernando Diniz precisa de 3,8 pontos para se valorizar. Para ele bem aí, o São Paulo precisa fazer mais de 1 gol, né? E segurar o SG, né? Coisa que as estatísticas não estão mostrando muito favorável segurar um SG. Pode ser que o Bragantino vaze aí a defesa do São Paulo, apesar de ser uma defesa bem consolidada e a segunda melhor defesa aí do campeonato, tá bom? Com isso, pessoal, a gente encerra as nossas dicas. Para capitão, tá? Eu destaco para vocês aqui o Gabigol, tá? Para esse time tem um potencial aí de pontuação muito bem, tá? E também valorização, tá? Vai? Com isso a gente confirma o nosso time, tá? E vamos aí conferir. Ficou no esquema 4-3-3 com Vanderlei no gol, Calegari nas laterais com Vitor Ferraz, na zaga Éder,
e Kahneman. No meio, Vina, Giovanni Augusto e Juninho. No ataque, Gabriel como capitão, PP e Renato Kaiser e o nosso técnico Jair Ventura. Com isso, o nosso time, pessoal, custou 91,28 cartoletas. É um time muito barato, tá bem acessível para os cartoleiros, tá? E também tem um potencial aí de pontuar, tá? De trazer uma pontuação de média para boa aí, pessoal, pois temos jogadores com potencial de gol aqui e um potencial enorme aí de gol nesse time, que é o Vina, o Gabigol e o PP, tá? Também o Renato Kaiser não fica para trás e também o Giovanni. Excelentes jogadores aí que podem trazer uma mitada na valorização e também, quem sabe, uma mitada na pontuação aí com esse time, joia? Bom, pessoal, com isso a gente vai encerrando aí o nosso vídeo de montagem do nosso time de valorização. Agradeço muito a vocês que me acompanharam até aqui. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos, tá? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, pois vai ajudar muito o canal a crescer, tá? A intenção aqui do canal é ajudar cada vez mais os cartoleiros aí bem aí no Cartola. Muito obrigado, que vocês tenham uma excelente rodada 28 e até o final, aí até o fechamento do mercado, a gente volta aqui com um novo vídeo de atualização dos times de pontuação e valorização. E nesse vídeo a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, eu já trago as dicas de jogadores com maior potencial, com uma análise estatística feita previamente aí para vocês, tá? E que tem dado muito certo aí nas rodadas. Nosso time de pontuação vem imitando aí nas últimas rodadas aí, tá joia? Muito obrigado, boa rodada para todos, que Deus abençoe.